Vai ser assim, tá ótimo. Vocês na minha cama nesse ângulo bem duvidoso, mas esse vídeo ele vai ser um pouco diferente e eu tô muito animado pra gravar ele. Vou tirar aqui as roupas pra vocês acharem que eu sou uma pessoa organizada. Esse é um vlog de leitura desse livro aqui. Estou feliz que a minha mãe morreu. Desde que eu descobri que esse livro existia, eu tava desesperado pra ler. Cheguei até a comprar o audiobook, acho, em inglês. Mas aí, quando eu soube que a Universos ia publicar, fui lá conversar com eles. Eles toparam a gente fazer uma ação juntos, lá na Rede das Dancinhas e no Instagram. E aí eu pensei, por que não aproveitar algum conteúdo aqui pro YouTube também, fazer um vlog de leitura e mostrar pra vocês as minhas reações enquanto eu leio esse livro. Pra quem não conhece, se tem alguém da minha idade que não conhece, essa pessoa tá vivendo muito errado. Mas a Jennette McCurdy, ela fez iCarly, ela fez Sammy Cat e aquela série com a Ariana Grande. E esse livro aqui é sobre a mãe dela, como o próprio título já diz. E esse é o melhor título de livro do mundo, não tenho dúvida. Eu tava lendo, todo mundo que é leitor já passou por essa experiência, que tá lendo no metrô, e aí você percebe que a pessoa do seu lado tá muito interessada em descobrir qual livro você tá lendo. E aí do meu lado tava um senhorzinho e ele tava, tipo, olhando assim, super querendo descobrir o que eu tava lendo, porque eu tava muito interessado e muito entretido. Aí eu fiz de propósito, eu fechei o livro e deixei assim bem certinho pra ele conseguir ler. Deu pra sentir exatamente o momento em que ele leu. Estou feliz que minha mãe morreu. E aí ele me olhou com uma cara de tipo... Seu psicopata, que é isso que você tá lendo? E ele virou... e ele virou pro outro lado. Essa experiência foi maravilhosa. Eu quero continuar levando esse livro em lugares públicos, mesmo que eu não esteja lendo, só pra ver a reação das pessoas. Enfim, Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu é uma meio que autobiografia escrita de um jeito muito poético, que parece quase uma ficção, da Jennette, falando sobre... Acho que eu falei Jannette, né, nas outras vezes, é Jennette. Falando sobre a relação dela com a mãe dela. E esse é um tema que eu já, inclusive, coloquei num conto uma vez quando eu era mais novo, que é um tema que me interessa há muito tempo, que é Stage Moms. Pra quem não conhece esse conceito, é um conceito, obviamente, lá de fora, em que existe mais essa cultura, mais de pais e mães. Isso existe muito aqui no Brasil também, tá? Pais e mães que colocam todas as expectativas... Ih, travei. Todas as expectativas frustradas deles de serem atores, atrizes, estrelas da Broadway, de comerciais, modelos. Pegam todas essas frustrações e colocam nos filhos. E aí fazem os filhos... passarem por coisas que às vezes os próprios filhos não querem passar, mas os pais querem que eles passem. E é exatamente o que acontece aqui. Eu já comecei a ler, eu tô na página 110. E a Jennette começa muito nova nessa carreira. Acho que ela começa a trabalhar aos 6 ou 7 anos. E até a página 100 do livro, ela já disse umas 3 vezes pra mãe dela que ela não quer ser atriz. E a mãe dela faz um caos, faz chantagem emocional. A mãe dela é muito narcisista. Então, é um livro bastante pesado, mas tem umas piadas no meio, é uma história pesada contada de um jeito leve, o que é muito doido e achei incrível como a Jennette conseguiu fazer isso. E aqui a gente descobre que ela, desde pequena, ela queria escrever roteiros. E a mãe dela não deixava, porque a mãe dela dizia que ela tinha que ser atriz, tinha que ser uma estrela. Mas enfim, vou descobrir o que mais tem aqui por trás dessa história. Na página 100... é o momento em que ela acabou de entrar em iCarly, ela tá conhecendo a Miranda Cosgrove, e pra todo mundo que teve a adolescência tão marcada por iCarly quanto eu, é muito emocionante acompanhar ali os bastidores, ver como as coisas aconteciam. E hoje eu tenho uma ação na loja física que abriu aqui em São Paulo, da Shein, não sei como é que fala, aquela loja de roupas da China que vende tudo muito barato. Eles abriram uma loja aqui, eu vou lá gravar uns conteúdos com eles, e eu vou aproveitar e ler no caminho, vou parar um pouquinho lá no shopping também e terminar de ler esse livro, e vou mostrar pra vocês conforme eu leio. E é isso, eu sei que nesse shopping tem alguma loja, essas lojas tudo muito baratinho, umas coisinhas fofinhas de Natal e de papelaria, e eu vou aproveitar pra comprar algumas flags pra marcar o livro, porque as minhas acabaram. Mas eu devo acabar ainda hoje, e esse é o vlog, tô muito animado, é meu primeiro vlog de leitura, mas é isso. Eu amo o fato de que ela tá com uma urna funerária na capa, e estão saindo tipo lavandas da urna funerária. Enfim. Well, I've got news for you, I know you're waiting. Christmas is right here. Well, I've got news for you, I know you're waiting. Christmas is right here. Hold on, it's time.
time for it to reappear. Well, all around me I hear children singing the songs that we all know. Well, all around me I hear children singing the songs that we all know. Isso tá sendo bem mais forte do que eu esperava. Não se deixe enganar pela capinha fofinha, mas já tiveram assuntos tipo toque, anorexia, vários distúrbios mentais que surgiram pela forma como a mãe da Jeanette cobra ela e pressiona ela em várias questões. Ela tem que estar muito magra e ela tem que ser muito talentosa. E tudo que ela faz é muito pensado pra agradar a mãe dela, o que é muito desesperador de acompanhar. Mas agora chegou um personagem que é o criador, basicamente é o criador de iCarly, de Victorious, de várias séries do Nickelodeon, que eu ainda não sei quem é, eu vou dar uma pesquisada depois. Mas ele é uma pessoa horrível, horrível. Ele manipula os atores, ele faz muita chantagem emocional com todo mundo da equipe. E ele acabou de prometer uma série própria pra Jeanette, ele acabou de prometer um spin-off ali de iCarly. E ela, por conta disso, ela sente que ela tem que fazer tudo que ele quiser pra agradar ele, pra poder agradar a mãe dela, que quer muito que ela tenha essa outra série. Então ela só fica, tipo, tentando agradar todo mundo. Tudo isso somado ao toque, somado à anorexia. É uma narrativa, de novo, escrita de um jeito leve, mas que traz temas muito pesados. Enfim, tá sendo muito doido de acompanhar. No ponto que eu tô agora, ela acabou de começar a carreira dela com música, ela tem alguns CDs countries lançados, e ela vai estrear essa série própria. E é isso. It's December again, I can't believe it. Whatever happened to the rest of the year? It went by so fast, I barely did see it. Now I'm calling all angels high, if you are there, help me find the Christmas spirit again. The Christmas spirit again. E aí, gente, eis que ontem eu tava lendo, eu fui ler na minha cama, foi a pior decisão que eu podia ter, porque, enfim, dormi. Então, eu esperava terminar esse livro ontem, mas eu amo que vocês estão no ângulo 100% aleatório de novo, mas é isso. Esse vlog é uma experimentação de ângulos aleatórios, aqueles, né? Mas eu esperava já ter terminado, não terminei, e faltam... tô na 241, faltam umas 50 páginas, dá pra terminar rapidinho. Mas eu gravei um trecho desse vlog assim que eu acordei, e aí já vim aqui editar e tal pra ver como que tinha ficado. E eu estava horroroso naquele trecho do vlog, e aí fui tomar banho, me arrumar e tal, ficar um pouquinho mais bonitinho. Não tive coragem de publicar, apaguei, e aí eu me toquei que eu tô lendo justamente um livro que fala sobre isso. Esse livro é basicamente sobre como a fama e as expectativas da mãe da Jeanette influenciaram na forma como ela se enxergava, e ela fala muito sobre como ela não queria se ver como uma mulher, que ela queria continuar sendo uma menina. Então a mãe dela colocou ela numa dieta muito rigorosa para os seios dela não crescerem. Por conta disso, ela desenvolveu anorexia, e mais pra frente essa anorexia, principalmente depois da morte da mãe dela, o que não é spoiler, porque, enfim, tá no título do livro. Depois da morte da mãe dela, essa anorexia, não sei se evoluiu, não sei, não entendo exatamente disso pra falar com propriedade assim, mas essa anorexia se tornou uma bulimia. Então ela vomita absolutamente tudo que ela come, e tem um trecho em que a mãe dela descobre que ela tinha um namorado, e a mãe dela se torna ainda
mais abusiva e mais violenta do que ela já era e começa a falar coisas horrorosas pra Jeanette. E aí depois a gente descobre que a avó da Jeanette é uma pessoa ainda pior do que a mãe dela, a mãe da mãe dela, né, no caso. E aí a Jeanette vai desenvolvendo um vício em bebidas e um alcoolismo absurdo. Junto disso, ela tá vivendo essa fase da carreira em que a iCarly acabou, só que ela tá 100% marcada como a garota do iCarly. Foi inclusive assim que eu apresentei ela no começo do vídeo, e ela fala justamente sobre isso, que quando chamam ela de Sam na rua, ou quando falam pra ela sobre frango frito ou meia de manteiga, que eram os bordões dela na série, ela não atende, ela se recusa a tirar foto, ela fala que não é ela, porque ela quer que as pessoas conheçam ela como Jeanette, e como ela, e não como a personagem, sabe? E aí a gente tá nesse momento em que ela ganhou a série que prometeram pra ela, mas não deram uma série exclusiva, ela vai ter que dividir essa série com a nova estrela teen em ascensão do momento, que é quem? A Ariana Grande. E a gente vê que a Ariana, ela não é igual a Jeanette, que era super dedicada, 100% dedicada para aquela série e cobravam muito dela na Nickelodeon. A Ariana pode faltar quando ela quiser, porque ela tem aparições na TV, ou porque ela tem que ir na casa do Tom Hanks brincar de charada, ou porque ela tem que participar de uma premiação. E aí a Jeanette vai ficando muito brava com isso, mas o que consolava ela era que quando eles fecharam um contrato ali, o acordo com a série, prometeram pra ela que ela ia poder dirigir um episódio. A Jeanette estava se descobrindo cada vez mais como roteirista, escritora. Dá pra ver aqui que ela é uma escritora incrível. Se isso aqui não fosse um livro... Se eu não soubesse que essa história é real, seria um livro incrível de ficção. E se a Jeanette escrever qualquer livro de ficção agora, eu quero ler. Acho que foi muito essa a ideia dela com esse livro. Eu quero ler tudo que essa mulher escrever, porque a prosa dela, o estilo dela, é tudo maravilhoso. E aí prometeram pra ela que ela ia poder dirigir um dos episódios de Sam e Cat, e foram adiando, até que quando chegou no final da temporada, ela descobriu que tinham tirado isso dela, que não iam deixar ela dirigir. O criador, aquele criador que eu comentei no meio desse vídeo, ele foi denunciado por várias coisas que ele fez, e não foi demitido. Ainda assim, ele dirigia de uma salinha separada do estúdio. Tipo, por que esse homem não foi demitido, sabe? Se fosse uma mulher e tivesse feito muito menos do que ele fez, com certeza ela teria sido demitida, ia ter um escândalo público, mas, enfim, como é esse cara, o criador, foi tudo meio encobertado ali, e ela descobre que tiraram ela dessa oportunidade de dirigir a série, e uma pessoa tem esse trecho que é o trecho mais curioso de todos, em que uma pessoa que ela não fala o gênero vai no camarim dela conversar. Ela escreve de um jeito muito misterioso e fala pra ela que uma certa pessoa da produção do elenco armou pra que ela não tivesse essa oportunidade de dirigir. Às vezes parece que foi a Ariana, às vezes parece que foi o criador, a gente não vai saber. E aí ela tá nessa fase de tipo, acabou a iCarly, acabou essa outra série dela, ela não sabe muito bem o que fazer com a carreira dela, ela tá naquele limbo que os atores mirins ficam depois que acaba a série que tornaram eles famosos. E ela vai fazer uma série da Netflix, aí quando ela chega lá, ela descobre que não é uma série da Netflix, é uma série de uma produtora X, muito duvidosa, não é exatamente uma série da Netflix. Ela fica muito brava. Enfim, acompanhar toda essa rotina dela, vomitando e lidando com distúrbios alimentares. E eu falei distúrbios mentais, inclusive, no outro trecho aqui, mas é alimentares. Ai, é tão pesado e é tão triste. E agora faltam essas pagininhas pra ler. Eu vou ler agora e comentar com vocês qual a minha conclusão desse livro. Quase fiquei com torcicolo de gravar nesse ângulo. Eu nunca mais vou usar esse ângulo na minha vida. Enfim. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How will you feel about packing up today?
não sei o que dizer, eu realmente não sei o que dizer. Essas últimas páginas foram, sem sombra de dúvidas, as mais emocionantes e fortes e significativas do livro todo. Acontece um zilhão de coisas. Vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Se vocês não quiserem spoiler desse livro, se inscrevam aqui no canal, deem like. E é isso, saiam desse vídeo porque eu vou dar spoiler sim. Cara, ela enfrentou tanta coisa, mas tanta coisa. E termina com ela negando o reboot de iCarly, que muita gente ficou triste por ela não participar, porque a Sam... Eu sou muito fã da Miranda Cosgrove, mas a Sam, a Jeanette, ela carregava ali a série nas costas, né? Mas aqui dava pra ver como essa decisão dela não participar foi muito importante pra ela conseguir sair desse vórtice horrível que tava acabando com a saúde mental dela, no qual a mãe dela colocou ela quando ela era pequena, e ela nunca quis realmente atuar. Então que bom que ela teve essa coragem de recusar participar do reboot. Os atores ganharam muito dinheiro para fazer isso, e ela simplesmente negou, graças a Deus. Tudo acontece aqui nessas últimas páginas. Ela começa a terapia, e ela tem uma terapeuta, Laura, que é assim um anjo que acompanha ela nas premiações, que começa a trabalhar ali o distúrbio alimentar dela, consegue fazer com que ela vomite menos do que ela estava vomitando. Mesmo assim, quando elas começam a ir cada vez mais fundo e quando a terapeuta começa a perguntar para Jeanette sobre a mãe dela, a Jeanette entra numa negação, sai correndo, cancela a terapia. Ela tem um namorado que não é exatamente uma pessoa muito legal, ele tem umas piras assim de ficar muito obcecado por religião e aí começar a achar que ele é Jesus Cristo, e depois ele começa a se afundar nas drogas e várias coisas acontecem. Tem também a parte em que ela descobre que o pai dela não é o pai dela biológico e o pai dela de verdade é um músico de uma banda de jazz. Isso parece 100% ficção. E aí chega no fim e parece que ela já viveu tipo 40 anos, quando na verdade ela só tinha 26 nessa época das coisas com o pai dela. E que é quase a minha idade, o que é muito chocante pensar como seria se eu tivesse passado por tudo isso. E eu fiquei muito feliz que, diferente do que a gente vê no documentário da Selena Gomez, por exemplo, que eu assisti recentemente, que ela apresenta todos esses problemas e tudo o que aconteceu com ela, só que quando chega no final, ela ainda tá passando por isso, ela não melhorou exatamente. Então é meio triste, mas sim, nesse livro a Jeanette tá conseguindo superar os distúrbios alimentares dela. Termina com ela comendo um cookie cheio de chocolate, que é algo que meses antes dessa passagem seria impensável pra ela. Então, caramba, que emocionante poder acompanhar todo esse outro lado que a gente não vê. E ela começa a se tratar como um profissional que é específico pra esse tipo de distúrbio. Ela joga a balança dela fora na casa dela. Ela vende a casa dela. Eu tô muito feliz por ela, muito feliz de poder acompanhar isso. Muito feliz que ela publicou esse livro, que ela decidiu compartilhar essa história, que pode ajudar tantas pessoas que também estão passando por isso. Enfim, esse livro é muito mais forte, muito mais impactante do que eu achei que seria. Foi uma experiência incrível. Ele é absurdamente bem escrito. Enfim, eu li essas últimas páginas ouvindo o álbum Country da Jeanette, que tá disponível no Spotify. Dá pra ver que as canções são super fofinhas e sentimentais, muito diferente do que ela era, então muito bizarro acompanhar isso também. O livro tá sendo lançado hoje ou amanhã. Hoje é dia 14, se eu não me engano. Isso, esse vídeo tá saindo no dia 14. Se você tá assistindo... Eu esqueci que o microfone era o celular, enfim. Se você tá assistindo esse vídeo depois do dia 15, esse livro já foi lançado pela Universos. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem. Universos, muito obrigado por ter me enviado. Depois eu fiquei pensando no quão significativo foi eu apagar um trecho desse vídeo por ter me achado feio justamente num livro que fala sobre isso, né? Sobre distorção da própria imagem quando a gente tá lidando com mídias, com público, quando a nossa própria imagem é o nosso trabalho, acontece com criadores de conteúdo também. Então, eu tô completamente obcecado por esse livro. Eu ainda preciso pensar muito sobre ele pra poder falar mais. Mas, enfim, que experiência, que experiência. É isso, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não deixem de se inscrever, de dar um like nele. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês estão curiosos pra ler. E é isso, gente. Obrigado por estarem aqui e até o próximo vídeo.